Olá, meus amigos do nosso querido Vicente de Paulo. Que saudade de todos vocês. Dando continuidade aos nossos estudos das quartas-feiras, hoje coube a mim falar sobre a prece, essa atividade que tanto nos conforta, que tanto nos revigora as energias quando nos colocamos diante da espiritualidade maior, do Senhor Jesus, de Deus nosso Pai. E nesse momento nós nos nutrimos para um período maior da nossa labuta diante das nossas obrigações. Uma pequena definição sobre a prece, nós diríamos que é quando a criatura reconhece o Criador e lhes rende graças, louva ou apresenta as suas súplicas, já que todos nós, inseridos no planeta Terra, encarnados ou desencarnados, necessitamos da espiritualidade superior para nos reconduzir a planos melhores. A natureza como um todo faz uma prece todos os dias e às vezes, ou quase sempre, isso nos passa desapercebido. Quando a natureza, quando o sol se põe e agradece o dia e espera o dia que vai chegar. E ele chega, trazendo esperança, novas oportunidades, para que nós tentemos outra vez e sejamos perseverantes, que haveremos de vencer todas as nossas dificuldades com a oração no nosso coração. É quando a criatura reconhece o Criador, rendendo graças a Ele em forma de louvor, agradecimento ou súplicas através dos seus pedidos. Todos os dias essa cena se repete. O pôr do sol é um convite à oração que nos promete um novo dia, trazendo esperança, abrindo janelas, secando feridas e trazendo novas oportunidades. A natureza está se preparando para descansar. Os animais e também os homens, depois de um dia de trabalho, o suor digno do seu rosto, que traz o sustento para cada um no chão da terra. Nada mais digno do que o trabalho seguido de uma prece em agradecimento. Quem tiver olhos para ver, que veja. É Deus dizendo a todos nós: eu existo, eu sou o amor. Que o Senhor Jesus possa proteger a nossa cidade em tudo aquilo que ela necessita. Todos os grupamentos que elevam o nome do Senhor possam ser abençoados. Haverá um dia em que a oração será como respirar para todos nós. Olá, amigos. Quando veio para mim a pergunta do que é a prece para mim, me veio mais uma imagem do que propriamente um conceito ou uma definição. Eu penso na prece como se fosse um pássaro. Esse pássaro é um mensageiro a quem a gente entrega as nossas dores, as nossas dúvidas, a nossa gratidão. Esse mensageiro leva nas suas asas fortes todas esses sentimentos, esses pensamentos que são depositados aos pés do nosso Pai. Nós compartilhamos então pela oração tudo o que nós sentimos e assim a gente consegue se conectar com as energias mais amorosas do universo. E assim a gente sente aquele alívio de ter compartilhado, a esperança quanto ao futuro e muita gratidão. De alguma maneira, dentro de nós recebemos esta resposta que vem através desta conexão feita pela prece.
Então, pela prece nós descobrimos, nós nunca estamos sós. Um forte abraço a todos e um carinhoso abraço ao meu amigo Osni. Diz o Livro dos Espíritos que a prece é para pedir, agradecer ou louvar a Deus. Para mim, hoje, a prece é um momento em que eu busco me encontrar e comungar com Deus dentro do meu coração etérico. É um alimento diário para a minha alma. Por mais simples que seja a oração, quando vinda do coração e embalada pela emoção, ela atinge os seus objetivos. Isso significa evitar as preces decoradas e ditas de maneira mecânica. Pode ser simples, mas nós temos que vivê-la na emoção. Podemos orar quando estamos a sós ou em meio à multidão, ou quando passamos por um hospital, por um presídio, por um manicômio. É um momento único para dispensarmos alguns segundos do nosso pensamento em favor dos necessitados, ali circunscritos momentaneamente, através da oração. Solidarize-se com aqueles que necessitam, dirigindo-lhes uma prece, ainda que sejam breves segundos, dentro desse verdadeiro laboratório em que cada criatura humana vive, chamado reencarnação. E por falar em laboratório, o significado dessa palavra é muito importante a gente saber disso. Labor significa trabalho e oratório é o local onde se ora. Isso nos leva a concluir que ciência e espiritualidade devem sempre caminhar juntas, de mãos dadas. Afinal, o que é a oração? Fala, Osni. Trouxe uma missão para a gente, para nós colocarmos aqui que nós pensamos sobre a prece. Na minha opinião, a prece é a manifestação da nossa fé. Nossa fé se manifesta de diversas maneiras: súplica, gratidão, conforto, busca de sublimação, sintonia com o divino, com o sagrado. Então eu acho que quando nós colocamos na nossa prece, na nossa oração, a nossa fé, nós estamos subindo em direção às paragens espirituais superiores. Sabemos que a linguagem dos espíritos é a linguagem do pensamento. E através da nossa prece, se nós carregamos o nosso pensamento com as boas vibrações, com uma fé divina, nós estamos entrando em sintonia com as forças superiores da vida. Então, por isso que Jesus nos disse, vigiai e orai. Vigiar o que nós somos, as nossas sombras, não o que vem de fora, mas o nosso íntimo, a nossa casa mental. E através da nossa fé e da oração, da prece, buscar essa sublimação de nós mesmos. Eu acho que orar é talvez uma das grandes profilaxias que temos em nossas vidas, para as nossas dificuldades, para as nossas conquistas, para a nossa alegria, porque quando nós oramos a partir de uma conquista, de uma alegria, nós estamos agradecendo. E temos que ter gratidão sempre, Temos que estar sempre gratos a Deus por tudo que a vida nos traz. Tá bom? Um beijo no coração de todo mundo. Muito obrigado. O que seria de nós sem a oração? Esse momento sublime que através do pensamento nós buscamos os planos superiores que se conectam conosco, se não nos trazendo soluções imediatas, mas nos apontando os caminhos de como solucioná-las.
Que alimento nós daríamos à nossa alma, ao nosso coração? Tão sedento de paz, de tranquilidade, de harmonia. A oração é um momento sublime para a alma encontrar as águas tranquilas do seu coração. Nessa entrega, através do pensamento, como dissemos anteriormente, reconhecendo o Criador e buscando nele esse intercâmbio que com certeza nos lançará a planos mais altos. Nós diríamos que pobres daqueles que não agradecem e não conseguem dizer Pai nosso que estais nos céus. A prece é o meio mais rápido e eficaz do qual nós dispomos para que possamos entrar em contato com os planos mais elevados e com Deus nosso Pai. Osni, meu irmão, você me pergunta o que eu penso sobre a prece? Para me servir de uma expressão bastante atual, eu vou dizer que a prece é o play que você dá no canal de Deus. No entanto, Jesus nos disse: quando fordes orar, entra para o teu quarto e feche a porta, e no silêncio de tua alma, fale com o Pai, pedindo, agradecendo e louvando. Necessitamos desse silêncio interior para a perfeita conexão com o divino. Portanto, a prece não está nas palavras, mas sim na vibração que conseguimos conectar com as altas frequências do amor. É isso que eu penso. No livro Boa Nova, escrito por Humberto de Campos, através do nosso querido Chico Xavier, no capítulo 18, cujo título é Oração Dominical, Humberto de Campos nos fala da primeira vez em que Jesus ensinou aos seus discípulos a oração do Pai Nosso. Mas antes ele conta uma história interessante, que diz assim: a sogra de Pedro, que havia sido curada pelo Mestre, ficara maravilhada com todos os prodígios que Jesus realizava nas curas, na sua proposta de paz, enfim, iluminando todas aquelas almas tão necessitadas. E ela, depois de ser curada por Jesus, vendo todo o poder do Mestre, tudo que ele era capaz de fazer, ela se acerca do seu genro, Pedro, e diz a Pedro, porque ele, Pedro, não pedia ao Mestre que fizesse alguns favores particulares a eles, devido à sua vida dura, a lida de todos os dias, os afazeres domésticos, a escassez do dinheiro, enfim, todas as dificuldades que envolvia as famílias humildes da época. E lembrava ao Pedro que eles eram os primeiros seguidores, portanto, na ótica dela, eles mereceriam favores especiais do Mestre. O Pedro pensou nisso há algum tempo e depois finalmente acatou a sugestão da sogra e foi até o Mestre para reivindicar alguns favores. Esperou o momento exato, adequado, se achegou ao Mestre dizendo: Mestre, Deus escuta as preces de todas as criaturas igualmente? Ao que Jesus respondeu: sim, Deus atende a todas as preces. Todas as criaturas são iguais diante do Pai. Aí o Pedro perguntou: então por que as diferenças na vida das pessoas? Por que umas têm tantas dificuldades e outras têm uma vida mais tranquila? Ele até cita ao Mestre o caso de Levi, que era
cobrador de impostos e, portanto, por ter um salário melhor, tinha uma vida mais fácil. E também cita Joana de Cusa, que vivia na opulência e até tinha várias servas à sua disposição. Mas Jesus retruca que todos os afazeres que competem a cada ser humano é devido à sua capacidade conquistada por ele mesmo. Portanto, nós devemos fazer as preces, mas a conquista individual para cada ser no planeta Terra está diretamente ligada ao esforço que ele faz para o seu crescimento e, portanto, para o seu merecimento daquilo que ele almeja, ainda que sejam os bens materiais. O Pedro, então, um pouquinho mais esclarecido, diz ao mestre assim: Mestre, eu tenho me esforçado tanto para me manter junto do pensamento de Deus através da oração e me esforçado para que seja merecedor daquilo que peço. Ao que o mestre perguntou a ele: e o que tem despedido? Aí o Pedro disse: eu tenho pedido que Deus amenize os nossos sofrimentos, aplane a lida difícil. E o mestre, mais uma vez, retruca dizendo: Pedro, enquanto orardes para satisfazerdes os seus caprichos, é possível que não obtenhas resultado. Mas, se orardes a Deus para que Ele te faça entender os seus desígnios e a sua vontade, é possível que obtenhas melhores resultados. Pedro, então, depois desse momento, um pouco mais esclarecido, teve uma visão melhor daquilo que o mestre estava tentando lhe colocar. E Jesus continua dizendo a Pedro: é uma pena que os homens só se lembram de orar a Deus nos seus momentos de infortúnio e de sofrimento, e se esquecem de agradecer aqueles momentos em que obtiveram aquilo que pediram, num sentimento de gratidão, que também é motivo para as nossas preces. Simão Pedro, então, ouvia essas explanações com uma nova compreensão. Então, decorrendo alguns dias, estando o mestre a ensinar os seus discípulos, eis que um dos filhos de Alfeu, percebendo a oportunidade que se formara, já que eles estavam dispostos num círculo e Jesus falando, esse filho se volta para Jesus e disse: Mestre, ensina-nos a orar. Elevando o seu espírito magnânimo ao Pai Celestial e colocando o seu amor acima de todas as coisas, Jesus exclamou pela primeira vez: estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia